Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com Oswaldo Pessoa Júnior, ele é professor da USP na área de filosofia e na área de física também, na filosofia da física. Então eu queria primeiro pedir para ele se apresentar um pouquinho melhor, falar sobre essa relação entre essas duas grandes áreas do conhecimento e agradecendo a sua presença aqui, Oswaldo, muito contente com o aceite do convite e já lhe passo a palavra para você se apresentar um pouco melhor. Bem, é um prazer estar aqui e a minha formação é em física e em filosofia, então eu sempre tentei fazer pesquisa nessas duas áreas, interligando elas, etc. A física, ela lida com o mundo não animado, né? Lida com o universo, com as partículas elementares, os processos inanimados do nosso cotidiano. E, então, a parte da filosofia da natureza, que começa na tradição grega, né, com os pré-socráticos dos milesianos, né, que se preocupavam com essa questão qual é o princípio de tudo. Isso é uma preocupação de filosofia da física. É a física conceitual, né, a tentativa de entender o mundo que nos cerca a partir de princípios, né? Então, quem trabalha com filosofia da física trabalha com metafísica no sentido de uma metafísica da matéria inanimada, né? A questão da vida, a questão da consciência, também é uma coisa que interessa a todo mundo, interessa o filósofo, interessa o físico, né? Mas aí já é uma área que os fenômenos são mais complexos e a abordagem do físico ela é uma das abordagens feitas ao fenômeno da vida, mas há outras abordagens que vamos dizer, diminuem o valor da abordagem física. Então, tipicamente, no século XIX, XX, abordagens organicistas se opõem à visão mecanicista que muitos físicos apresentavam para o fenômeno da vida. Mas isso já é uma discussão filosófica, né? Sobre a questão de onde que entra a filosofia na ciência, né? A gente pode, de maneira resumida, dizer o seguinte, que a ciência, a física, por exemplo, a física quântica, ela encontra, ela descobre, ela formula fatos, né? Ela descobre fatos sobre o mundo e formula leis empíricas, que são leis que descrevem regularidades. E essa parte da ciência, essa parte da física, a gente pode chamar de objetiva. É uma parte da física que todo mundo, ou quase todo mundo, concorda, né? São os fenômenos que, se você experimenta no laboratório, você descobre que a luz, ao ser detectada, ela é detectada na forma de quanta, né? Unidades de energia e sempre bem localizada. Então, a luz, por ser detectada, ela se apresenta de maneira bem localizada, usando os equipamentos que a gente tem hoje em dia. Então, isso é um fato. Ninguém nega isso. Claro, alguém pode negar, no futuro isso pode até ser revisto, mas dentro do contexto pragmático, isso é um fato objetivo, até dizer que é uma verdade absoluta, mas não no sentido de uma verdade geral absoluta, no sentido de que são coisas que todo mundo aceita e ninguém questiona, né? É nesse sentido que é uma verdade absoluta. Claro que ela pode vir a ser revista no futuro. Um exemplo de uma verdade absoluta nesse nível de fatos, né, é dizer que Andrômeda é uma galáxia que está fora da Via Láctea. Andrômeda era conhecida como uma estrela e depois descobriu-se que ela está fora da nossa galáxia. Ninguém vai negar isso, né? É um fato que está aí para sempre. Claro,
pode acontecer uma grande reviravolta e isso ser questionado. Mas, assumindo um certo pragmatismo mínimo, assim, a ciência, então, ela tem fatos objetivos, fatos absolutos nesse sentido de que aqui na nossa sociedade ninguém vai negar isso e é muito difícil imaginar que isso venha a ser negado no futuro. Então, a física quântica também, ela se baseia em fatos que são, eu já dei um exemplo, tem também as leis que regem os fenômenos quânticos. A equação de Schrödinger é considerada uma lei empírica aceita objetivamente. Agora, continuando no caso da física quântica. O que eu descrevi para você sobre a luz é o que acontece quando você mede a luz. Quando você mede a luz e faz ali a análise dos dados, você conclui que aquela energia a energia da luz foi transmitida para o aparelho de medição de maneira localizada, como se fosse um pontinho. Isso é um fato. Mas o que estava acontecendo antes da luz atingir o detector? Será que a luz era uma onda espalhada, que sofreu um colapso? Será que a luz era uma onda que carregava uma partícula? Será que essa realidade antes da detecção ela existe, ou será que ela nem existe, ou será que essa é uma pergunta que a gente não pode responder, né? Então, todas essas perguntas fazem parte das interpretações da física quântica. São questões que não vão ser resolvidas, pelo menos não hoje em dia, através de experimentos. Daqui a uns 200 anos, se a teoria quântica resolver alguns dos seus grandes problemas, talvez ela atinja um novo patamar de refinamento e algumas dessas perguntas sejam respondidas, mas outras certamente irão se abrir. Então, a gente vê que a ciência ela tem uma parte objetiva, atual, e tem uma parte interpretativa, uma parte que você pode escolher a tua posição. A sociedade, o momento social, a época em que a ciência está sendo feita pode influenciar essas ideias. Na física quântica você tem dezenas e dezenas de interpretações e a gente percebe a influência cultural sobre elas. Então, é muito comum na finança, na finança hoje em dia, ou, pelo menos há uns 10 anos atrás, era comum vários físicos e filósofos da física argumentarem que a noção de realidade não faz sentido mais na física quântica, dados alguns resultados empíricos. Né? Mas isso é uma interpretação. Né? Você concluir que a noção de realidade não se sustenta de maneira independente de um observador, de um sujeito, isso é uma tese filosófica. E a gente percebe que na França, então, provavelmente existem fatores culturais que estão influenciando, favorecendo esse tipo de visão. Né? Às vezes, uma comunidade adota uma interpretação não porque a cultura influencia de maneira óbvia, mas por razões circunstanciais. O primeiro físico tem uma ideia, ele gera alunos que pensam que nem ele, e você, num certo lugar, cria uma interpretação que vê as coisas com uma certa visão filosófica. Essa interpretação é exatamente uma visão filosófica, uma visão metafísica ou epistemológica, e é claramente filosofia. Então, nesse sentido, a filosofia está presente no cotidiano do físico, do cientista. Agora, uma atitude de rejeição da metafísica, de rejeição desse tipo de filosofia, existe, né? Classicamente associado ao positivismo. Então, um físico pode muito bem rejeitar a filosofia. Mas aí ele vai ficar focado apenas nos fatos, apenas nas coisas que ele consegue controlar no laboratório. A teorização que ele vai fazer envolveria aí princípios filosóficos. Ele vai falar que apenas uma especulação teórica para organizar os dados, mas que ele não leva isso muito a sério. Então, assim, o físico pode evitar a filosofia. Mas muitos outros físicos, a gente vê, eles são guiados por princípios que a gente pode chamar de filosóficos, são aqueles princípios que não são empiricamente confirmados, né? Ou não são, pelo menos, o grau de confirmação desses princípios não é alto, porque são princípios muito gerais. Um exemplo bem simples de pensamento metafísico na filosofia da física é a questão do determinismo. Será que
o presente fixa o futuro de maneira unívoca? O determinismo é a tese que vai responder que sim. Uma visão oposta, que a gente pode chamar de tipismo, né, que é um termo curioso, ou indeterminismo, afirma que não, que o estado do universo hoje não fixa de maneira unívoca o estado do universo daqui a uma semana. Há processos intrinsecamente aleatórios no universo. Essa é uma visão tipista, né? É um termo usado pelo Charles Peirce. Essa ideia de que o universo ele é intrinsecamente probabilista. Muito bem. Afinal de contas, o universo é ou não é determinista? Bem, há razão de supor que ou ele é ou ele não é. Né? Não tem outra alternativa. Pela maneira que a gente definiu o conceito, né? São essas duas opções. Só que a gente não sabe. E é possível que a gente nunca tenha uma demonstração de que ele seja de uma maneira ou de outra. Então, especificamente no contexto da filosofia da ciência, é um princípio metafísico, né? Que se aplica ao mundo inanimado e você discute se pode assumir o determinismo ou não, e tirar conclusões. Né? E, agora, dado que a física não tem, a filosofia da física não tem uma palavra final sobre a questão do determinismo, né? Só para exemplificar um pouco melhor isso, com a teoria quântica, surgiu a ideia de que o universo era tipista, o universo era intrinsecamente indeterminista. Alguns historiadores argumentam de que isso teve condicionamentos sociais, culturais. Né? A tese de forma é a tese de que, no contexto alemão da década de 20, a interpretação que foi adotada para a física quântica é uma interpretação indeterminista, né? Porque a noção de causalidade estava sob forte ataque. Porque a causalidade era vista como associada, né, o determinismo, a ideia de que se controla tudo, estava associada ao poderio que foi atingido na tecnologia das guerras e que levou à Primeira Guerra Mundial. Então, na Alemanha, do pós-guerra, pós-Primeira Guerra, surgiu um sentimento anti várias coisas ligadas à guerra, inclusive a ideia de determinismo. Então, a gente vê que a cultura, ela influencia, né, a nossa opinião sobre princípios mais filosóficos. Mas não sobre os fatos. Sobre os fatos a gente pode ter uma opinião, mas no momento que você faz o experimento, você acaba tendo essa conta acaba tendo uma confirmação ou um falseamento de uma tese. Bem, estava falando da física quântica nesse momento. Então, surgiu a ideia de que a física quântica fosse tinha demonstrado que o mundo inanimado é indeterminista, é tipista. Isso, mais ou menos, permeou-se pela cultura. Né? Mas aí, em 1952, o David Bohm apresentou uma interpretação da física quântica que é uma interpretação determinista. Então, aí ficou claro para um olhar mais filosófico dessas questões, que a questão de se o mundo é determinista ou não, ele está em aberto. Né? O David Bohm mostrou, ele construiu uma interpretação, ou seja, ele imaginou que por trás das medições estavam acontecendo coisas de uma certa maneira, e ele mostrou que é possível escapar de certas provas de impossibilidade, né? De teorias de variáveis ocultas, como era chamado, e mostrou, então, que é possível que, mesmo a física quântica, funcione num mundo determinista. Só que, no caso, ele teve que introduzir um conceito novo, que é o de não localidade. São discussões sobre o que é não localidade, como se dá a natureza da realidade quântica, se é determinismo ou não. São questões de filosofia da física. Hoje em dia, a gente percebe a influência da cultura sobre o pensamento científico existe, né? O meu ponto é de que essa influência se dá sobre as interpretações, não sobre a parte objetiva, né? A parte objetiva, falando mais uma vez da ciência, justamente aquela parte da ciência que o método científico tenta fazer de tudo para evitar
que a opinião do cientista, que é a emoção do cientista, que é a visão cultural de uma sociedade influencia naquele resultado. O método científico é uma maneira de você interagir com o objeto, tentando isolar fatores externos, inclusive pressuposições. Essa parte objetiva não há muita discussão, mas a parte interpretativa e metafísica tem muita discussão. Hoje em dia, só finalizar isso que eu estou falando, eu pelo menos percebo que a discussão interpretativa existe, é forte em vários ramos, né? Mas algo que acontece de maneira análoga ao que aconteceu na década de 20, ocorre hoje em dia, não em relação tanto ao determinismo ou ao ciclismo, mas em relação à questão do reducionismo. O reducionismo, hoje, é uma visão de mundo que é muito combatível, né? Ela é vista com muito maus olhos porque ela aparentemente coloca um certo ramo da ciência, dá um certo privilégio para a física de partículas elementares, como sendo superior em algum sentido, já que tudo se reduziria a níveis, a escalas mais microscópicas, né? Então, isso é uma atitude meio antidemocrática. Enfim, então existe uma tendência cultural contrária à questão do reducionismo, né? A questão do reducionismo versus o emergentismo é uma grande discussão filosófica atual, né? Enfim, é só um exemplo de uma coisa que hoje em dia é muito discutida, né? Tem várias maneiras de definir esses conceitos, não vamos entrar nisso agora, mas é um exemplo atual de uma discussão em filosofia da física que é filosófica totalmente, né? Ela está trabalhando sobre questões que não são determinadas por experimentos. E, enfim, então, esse é um exemplo aí de como a filosofia está presente na física. Beleza. Você fez uma distinção muito importante entre o que está no domínio dos fatos e o que está no domínio da interpretação dos fatos, né? Eu queria perguntar sobre se você pensa que a física deveria caminhar no sentido de encontrar uma forma unificada de interpretar esses fatos, ou se essa pluralidade nesse nível é inescapável, não tem o que fazer e sempre vão haver infinitas interpretações sobre esses fatos. Pensando, por exemplo, na teoria do Marcelo Gleiser, né? Ele diz que a ideia de encontrar uma unificação teórica é um pressuposto ainda teológico, metafísico. Então, ele refuta essa ideia, né, e acha que não seria possível ir por esse caminho. Como que você vê essa situação? Esse é um exemplo de uma discussão que eu chamaria de filosófica, né? O argumento que você deu, né, usar uma teoria de ser seguindo uma tradição teológica, né, é um argumento, vamos dizer, não epistêmico, né, como a gente chama, né? É um argumento que não está examinando os méritos da teoria em si, mas está meio que usando ela de ser uma forma disfarçada de teologia, né? Então, é típico dos debates filosóficos, né? Na física, busca-se evitar, geralmente busca-se evitar discussões filosóficas ou discussões teóricas que não possam ser comprovadas através de observações e experimentos. Então, existem muitos físicos que rejeitam a filosofia e adotam uma postura instrumentalista, e isso pode ser visto até como algo positivo, né? Algo interessante para o trabalho do físico. Mas tem alguns momentos em que o próprio físico, a gente observa isso historicamente, ele é levado a filosofar, ele é levado a tecer teses sociológicas e incluir argumentos que a gente chama de não epistêmicos. E esses são momentos em que a teoria avança muito e os experimentos não conseguem acompanhar o ritmo sofisticado de teorização, né? Então, isso é uma coisa que a gente observa hoje em dia,
no caso dessas teorias de grande unificação, que incluem a teoria das cordas como sendo a teoria principal aí que levou esse projeto de unificação mais longe, né? E teorias rivais que, apesar de não conseguirem ser tão abrangentes, criticam a teoria das cordas em domínios um pouco mais restritos, né? Como a teoria quântica em loop, em laço. E esse debate, então, tem se dado nos últimos 20 anos sem que tenha tido muito avanço experimental, né? O último avanço experimental que favoreceu, que deu um pouquinho de gás para a teoria das cordas, envolveu buracos negros, né, modelos sobre buracos negros, mas já há um bom tempo que não existe mais nenhuma grande novidade a favor, né, da teoria das cordas. Nenhuma dessas são confirmações empíricas de previsões, né, são apenas modelos que se encaixam bem, modelos novos que se encaixam bem à teoria das cordas. Enfim. Então, nesse debate, há diferentes cientistas tentando unificar as leis da física de diferentes maneiras e aqueles que criticam esse ideal de unificação, como foi o exemplo do Gleiser, Marcelo Gleiser. Todas são posições, né, totalmente dignas, interessantes e estão aí na mesa no debate que a gente chamaria de filosófico a respeito de tudo isso. Agora, vamos só fazer agora uma menção que ficou meio no ar aí, que é o seguinte dado, que ao se falar em teoria de tudo, curiosamente, os físicos excluem o fenômeno da vida e o fenômeno da consciência, né, na sua teoria de tudo. Claramente não é uma teoria de tudo, né? Então, já temos aí uma crítica à pretensão de que a coisa possa se resolver, né, a teoria de tudo possa surgir apenas com uma teoria das cordas, né? Então, precisaria de muito mais trabalho teórico para unificar todos os fenômenos conhecidos, né, numa descrição, uma teoria ampla e unificadora, né? Se isso é possível ou não é uma questão em aberto, né? O pessoal debate bastante isso. Mas, voltando agora à questão, então, da consciência e da vida, né? Esses fenômenos complexos são um grande desafio para explicações reducionistas, mecanicistas, né, que são mais comuns na física. Então, temos aí um grande também debate sobre qual é a natureza da consciência, qual é a natureza da vida. E hoje em dia, com os dados da neurociência, vocês têm muito mais detalhes sobre como que o nosso cérebro funciona, por exemplo. Então, nessa área, a discussão entre cientistas e filósofos é bastante intensa, né? Então, são áreas quentes, né? Na filosofia da biologia também é uma área quente. Então, são áreas que hoje em dia tem muita atividade, né? Então, falando um pouco sobre a neurociência, como que você vê o cenário atual, que a gente tem máquinas que aprendem por si mesmas, né, o machine learning, e um nível de relação entre mente, quer dizer, uma recolocação do problema clássico entre mente e cérebro, né, entre o dualismo, né, como é que isso é recolocado, que é um problema clássico da filosofia, a partir desses avanços da neurociência, na sua visão? Bem, eu não vou querer falar muito sobre isso, porque eu sempre falo sobre isso e tem uns vídeos aí no YouTube em que eu falo mais detalhes sobre a minha visão particular sobre o problema mente e corpo, né? Mas eu vou só, enfim, tentar fazer um gancho com o machine learning, né? Então, nos últimos anos, uma tecnologia chamada Deep Learning, né, aprendizado profundo, aprendizado de máquina, passou a ter bastante sucesso, né, prático.
E, de certa forma, eu não sou especialista na área, né, mas alguma coisa que eu li sobre isso, esse sucesso da inteligência artificial se deu a partir de princípios já conhecidos desde a década de 80, mas que foram, enfim, implementados de uma maneira mais eficiente. E a ideia, então, é você ter redes neurais, né, que são técnicas desenvolvidas na década de 1950, mas que nos anos 80 tem um renascimento. E agora, inspirado em parte como a nossa visão funciona, na parte inicial do processamento da visão, né, que é o processamento cortical, o córtex, criou-se essa arquitetura em que você tem redes neurais com vários níveis. E no nosso campo visual, o que se descobriu ao longo do tempo é que alguns tecidos corticais, eles são sensíveis a certos traços do ambiente, tipo orientação de bordas ou cores, e que essas informações são processadas e começa a haver uma integração cada vez maior nas camadas sucessivas, até chegar num ponto, e a gente ainda não compreende totalmente, mas que inteligência artificial já tem isso com sucesso, você consegue ter uma máquina que reconhece o rosto de uma pessoa, reconhece um objeto. E isso tem avançado muito nos últimos 10 anos. Né? Agora, não é que a máquina aprende por si só, né? Ela tem uma fase de aprendizado que é guiado, vamos dizer assim, pelo ser humano, né? Isso também foi automatizado, mas, enfim, não é que você joga uma máquina lá e ela começa a agir que nem um ser vivo. Não, ela é construída de maneira, né? E ela é treinada de maneira a ser capaz de cumprir uma tarefa do tipo reconhecer um rosto, né? Há uma discussão de por que isso acontece de maneira tão eficiente, né? Dado que a possibilidade de número possível de dados que podem ser analisados por um reconhecedor de rostos. A quantidade de imagens possíveis é imensa, né? Mas ele mesmo assim é capaz de reconhecer um rosto. Então, há argumentos de que a arquitetura de uma rede neural, ela captura aspectos da realidade. O fato de que a realidade tem um princípio de localidade em que regiões próximas tendem a serem semelhantes, né? Mais ou menos a existência de um objeto, né? Uma coisa que nem essa aqui que está na minha mão, ela tem uma certa cor e formato, e o fato de que esse pixel tem esse formato já aumenta a probabilidade de que os pixels à sua volta tenham esse formato. Então, a realidade é constituída por objetos e tem essa propriedade de que pontos próximos tendem a ter propriedades semelhantes. Então, essa propriedade da realidade, de alguma maneira, a arquitetura dessas máquinas de reconhecimento de padrões, a maneira que ela é construída envolve a maneira que as conexões são feitas. Também ela reúne pixels que estão próximos e tenta capturar o que há em comum entre elas, e aí vai integrando cada vez mais. Né? Então, isso é uma ideia muito interessante que tem surgido aí nos debates recentes, de que essas máquinas, pela arquitetura delas, elas são eficientes porque elas conseguem quase que espontaneamente capturar algo da estrutura da realidade, ontológica da realidade. E essa composibilidade, ou essa localidade, ou o fato de que a realidade é feita de objetos que vão se compondo, é como se a rede neural ela também tivesse uma estrutura que fosse compondo elementos para construir um todo, e no final das contas você acaba tendo a capacidade de reconhecer um rosto, qualquer que seja a orientação do rosto, né? A máquina consegue reconhecer. Então, isso é um debate interessante, aí, um aspecto interessante sobre
essas máquinas, né? Agora, em termos de, só para fazer o link com a conexão com a discussão tradicional em filosofia da mente. Aí vou entrar com uma visão pessoal minha, né? Não vou poder fugir disso nesse momento. Mas uma máquina de inteligência artificial não é consciente, né? Ela não tem uma vivência subjetiva como cada um de nós tem. Isso é um ponto debatível, né? Há quem argumente que elas têm, né? Mas é muito razoável supor que elas não têm, já que são meras máquinas altamente complexas. Então, o fenômeno da consciência no ser humano envolve algo a mais do que meramente essa arquitetura complexa de redes neurais, né? Essa arquitetura complexa de redes neurais permite que o ser humano seja capaz de responder a objetos de maneira consciente e também responder a esses objetos de maneira inconsciente. Agora, o fenômeno da consciência é algo a mais que os seres vivos têm, envolve qualidades como as cores, tem os sentimentos, as emoções envolvidas, e entender como tudo isso é integrado no ser humano é algo que a gente ainda não tem uma resposta satisfatória. Essas máquinas de aprendizado profundo, elas ensinam algo sobre o mecanismo neural, o mecanismo por trás de parte aí do que acontece no nosso cérebro, né? Mas a gente está longe ainda de uma resposta mais adequada. Na minha visão pessoal, pesquisadores enfatizam muito os processos do córtex cerebral, né? E tendem a desprezar o papel desempenhado por estruturas subcorticais como o tálamo, que está constantemente em contato e diálogo com o córtex, né? Então, acho que, em termos de solução científica para esses problemas, eu acho que o caminho vai ser encontrar a arena onde a consciência visual, por exemplo, surge. E eu tendo a acreditar que isso acontece de uma maneira mais localizada, no tálamo, no pulvinar, que é uma região do tálamo, possivelmente, e envolvendo não apenas o neurônio, mas também as outras células presentes, né? Células glia presentes nesses locais, e a questão também da escala em que a consciência surge é uma questão em aberto. Enfim, aí tem muitos problemas interessantes, mas não vou entrar nisso agora. Mas é isso, acho que o aprendizado de máquina são descobertas muito interessantes, mas é apenas parte da história, né? Agora voltou. Fazer uma outra pergunta, então, sobre esse mesmo assunto, porque para mim parece que nesse processo de tentar construir máquinas tão complexas quanto o organismo humano, quanto o cérebro humano, chegou-se num estágio em que essas próprias máquinas passaram agora a alterar também o próprio comportamento humano, né? Então, por exemplo, as Big Data, elas têm, enfim, interferido, né, em processos psíquicos e também até políticos, né, de organização social. Como que você vê esse movimento inverso da afecção das máquinas sobre o ser humano? Não, você tem razão. Eu acho que o transhumanismo, que é a tese de que, pelo menos uma das teses do transhumanismo, é a tese de que em algum momento a capacidade de processamento de informação das máquinas vai superar a toda a humanidade, né? Seria o ponto de singularidade. Eu acho que isso é algo real que vai acontecer, né? Mas, só lembrando, processamento de informação, né? Geração de dados, capacidade de computar e extrair informação a respeito do comportamento dos seres humanos, está colocado nos dados que a gente deixa aí nos aparelhos celulares, etc. Essa capacidade ela não envolve consciência, é uma capacidade de processamento de informação, que nem um robô, nem uma máquina de deep learning faz, né? Mas não é ainda uma consciência de máquina. Enfim, eu acho que vai chegar esse momento, gradualmente a gente vai chegar, cada vez mais a gente vai estar imerso nessas
redes de extração de informação sobre o nosso comportamento. E é uma coisa muito interessante, assim, em termos de ética, do que fazer, de política, né? Existe muita discussão em filosofia da mente sobre liberdade, que é o livre-arbítrio, né? Eu tendo a ter uma visão fisicista, né? Considera que a nossa mente é fruto dos processos físicos do cérebro, mas eu acho que a questão da liberdade humana, uma questão que talvez não seja um pouco menosprezada pelos filósofos, é a questão justamente de como você colocou, como que o nosso ambiente externo acaba determinando o nosso comportamento. Então, se eu quero me sentir livre, eu acho que o conceito de liberdade é um conceito relativo a um certo momento da pessoa, né? Então, nesse momento agora, eu posso estabelecer o que eu considero ser liberdade ou não, mas certamente ela envolve você cortar, até certo ponto, as influências às quais você está imerso. Se você se deixar levar pelo mundo do celular, para pegar um exemplo simples, né? Se você fica um ano brincando com o celular horas e horas a fio durante o dia, depois de um ano o teu comportamento vai estar mudado. Então, em relação ao ser humano ali, antes de você começar a usar o celular, em relação àquele ser humano, a gente pode dizer, num certo sentido, você age de maneira menos livre, né? Porque agora você tem menos possibilidades de agir, porque agora você está sendo condicionado por fatores externos a agir de uma certa maneira diferente daquela que você estava acostumado naquele momento inicial. Eu não sei se isso é uma perda de liberdade ou não, é uma questão a ser discutida, mas eu acho que, como você indicou, né, a gente tem que, de alguma maneira, evitar essa corrente de informações que nos moldam o nosso comportamento e, de maneira contrária, né, de alguma maneira, tentar evitar que a informação sobre nós vaze para o sistema, né? Então, os celulares monitoram a nossa vida, então, claramente você sair sem o celular, você está contribuindo para menos informações sobre você cheguem ao sistema, né? Então, essas ponderações, acho que uma das áreas da filosofia da liberdade que merece bastante reflexão e já entra na área de filosofia política, né? E ética e filosofia política. Tá certo. Professor, uma última pergunta para a gente falar um pouquinho também sobre contexto atual, Brasil, pandemia e filosofia, né? O que você diria assim que a filosofia tem a contribuir com um momento como o nosso, nesses dois sentidos, tanto no sentido da doença e da epidemia, né, que nos coloca numa condição de isolamento, né, para impedir que o vírus circule, quanto também as condições políticas atuais do Brasil, nesse cenário de crise que a gente tem vivido há alguns anos recentes? Bem, eu não tenho muito de original para colocar nessas questões. A gente claramente vive num momento de crise, né, política, e também a crise da pandemia. E acho que é um começo de uma nova etapa. Quer dizer, a gente sabe que a crise ecológica está por vir também nas próximas décadas e vai ser diferente de uma pandemia, mas também vai seriamente limitar, debilitar nossas economias e eu acho que a filosofia, o pensamento filosófico, né, certamente vai ajudar a gente a encontrar os rumos para cada um de nós, né? Eu não tenho nenhuma grande sugestão a fazer, mas eu acho que, sendo filosofia, vamos dizer, uma reflexão sobre as coisas à nossa volta, que não é uma reflexão especializada, né? Claro, se eu sou um especialista em insetos, eu sou capaz de falar uma coisa sobre insetos, a gente não vai chamar isso de filosofia. Filosofia é mais uma atitude geral de você discutir não insetos que você conhece, porque você é um especialista, mas discutir coisas mais amplas, né?
ligadas tanto à morte, à vida, à sociedade, a sentimentos e tudo mais. Então, acho que nesse momento a gente tende a ficar mais reflexivo, né? Está descobrindo algumas coisas sobre nós, né? Está vendo um pouco do nosso comportamento cotidiano, de sair, de gastar dinheiro. Pode ver que, na verdade, isso a gente pode não viver dessa maneira, né? Não é uma coisa que vai nos matar de ficar em casa. Então, isso é uma descoberta, né? Puxa, não preciso sair tanto para ter uma vida minimamente aceitável, né? Por outro lado, a tragédia das mortes e a manipulação de informação que a gente vê de todos os lados, né? A falta de... Uma coisa que me chama muita atenção é a falta de análise de dados mais detalhadas e inteligentes sobre o coronavírus, né? É difícil você acessar dados sobre cada cidade, cada bairro, sobre tendências, sobre mortes reais, em relação às mortes apenas anunciadas oficialmente, né? Há uma defasagem aí. Enfim, isso me chamou a atenção também, como que a mídia não tem sido capaz de atingir um nível mais sofisticado de análise de dados, né? E bem, o que me chamou a atenção hoje é o governo do estado de São Paulo usando dados da Covid, mostrando que São Paulo está indo bem, porque a proporção de mortes em São Paulo em relação a mortes no Brasil está diminuindo. Está totalmente sem pé nem cabeça. Se comparar, quer dizer que São Paulo está indo bem, porque em relação ao Brasil a proporção de mortes está diminuindo. Isso não é um argumento que se dê, né? Você tem que comparar o que está acontecendo em São Paulo com o que está acontecendo antes, né? Não comparando com outros estados que estão em pandemia acelerando, né? Enfim, então, isso é uma coisa que me chamou a atenção aí nesse momento. Maravilha, Osvaldo. Agradeço muito a sua entrevista. Se você quiser dizer alguma última coisa aí para a gente encerrar. Não, acho que filosofar é uma coisa maravilhosa, a gente aceitar as opiniões diferentes de nós e tentar extrair dessas opiniões diferentes coisas interessantes para a nossa visão de mundo. Cada um de nós vive num mundo, uma visão de mundo. A gente tenta cada vez mais fazer as coisas ficarem diferentes e extrair ações interessantes para nós mesmos, mas a gente tem que aceitar o fato de as pessoas pensam diferente de nós e mesmo assim se odiar. Certo. Então, acho que esse é um bom papel para a filosofia, colocar as ideias em debate e fazer com que os argumentos possam prevalecer sobre outras coisas, né? Outras formas de superação da ideia do outro. Agradeço muito sua presença, Osvaldo, e vocês que assistiram a gente aqui também, agradeço. Fiquem ligados aí nas próximas conversações filosóficas.